No meio de um apocalipse zumbi, Molly e Nick pegam a estrada e fogem da cidade de Las Vegas. Eles pretendem se encontrar com alguns amigos no aeroporto, onde pegarão um avião e escaparão do exército de mortos-vivos. No entanto, no decorrer da jornada, Molly começa a se sentir mal e os dois precisam fazer uma parada rápida. O problema é que, assim que ela sai do carro, o pneu traseiro fica preso em um buraco, sem chance de sair. Nick então pega seu celular e tenta contatar seu amigo Jimmy, mas Molly vê que alguém se aproxima à distância. Quando eles olham mais de perto, parece que é um zumbi vestido com um terno e gravata, caminhando lentamente em direção ao casal. Nick rapidamente pega uma pistola do porta-luvas e atira na direção do zumbi. Após muitos disparos, ele consegue derrubar a criatura ao acertá-la no peito, mas o zumbi ainda se levanta e o segue. Sem outra opção, o casal retorna ao carro e tenta ligá-lo, mas a roda ainda está presa no buraco. Agora tudo que eles podem fazer é se trancar no veículo e fechar as janelas enquanto o zumbi tenta entrar pela janela a todo custo. Horas se passam e a noite cai, com o zumbi ainda tentando quebrar a janela do carro sem sucesso. Para piorar a situação, Nick deixa seu celular cair no chão antes de entrar no veículo e, por conta disso, o casal não tem como nem pedir ajuda. Uma discussão surge entre os dois, mas assim que eles se acalmam, notam que o zumbi desapareceu. Acreditando que tudo está seguro, Molly pega uma lanterna do banco de trás e, junto com Nick, vai procurar o celular. A jovem encontra-o no chão perto do carro e vai avisar seu namorado, mas em um ataque surpresa, o zumbi aparece atrás de Nick e morde seu pescoço. Molly assiste horrorizada, mas já é tarde demais, o monstro devora seu namorado completamente. Ela então corre de volta para o carro e enche sua mochila com os suprimentos, mas assim que está prestes a fugir, o zumbi desaparece novamente. No entanto, a criatura logo aparece ao lado dela e tenta atacá-la também. Molly consegue escapar pela outra porta e corre para o deserto escuro. Felizmente, ela sobrevive até a manhã seguinte, mas ainda tem um longo caminho até chegar ao aeroporto. Além disso, quando verifica sua mochila, ela descobre que só tem algumas garrafas de água e barras de chocolate para toda a jornada. Mesmo assim, ela continua caminhando por horas a fio e quando a noite chega, Molly acende uma fogueira para descansar. No entanto, o mesmo zumbi que atacou Nick reaparece atrás dela e tenta mordê-la novamente. Molly consegue se livrar do monstro e corre para uma colina, mas o esforço faz com que ela adormeça em uma pedra. Na manhã seguinte, a jovem acorda em segurança, mas ao seu lado está o zumbi que tenta alcançá-la, mas não consegue escalar a rocha. Vendo que o zumbi é atraído pelo seu cheiro, Molly tira o item do bolso da calça e joga longe. A distração funciona e o monstro vai atrás do objeto, dando a Molly a chance de descer a rocha, mas ao fazê-lo ela escorrega e cai para trás no chão. O zumbi ouve o barulho e imediatamente volta sua atenção para a garota, que é forçada a se levantar e correr para pegar sua mochila. O monstro a persegue novamente, mas Molly percebe que a criatura é muito lenta e até começa a zombar dela. Ela então continua sua jornada pelo deserto enquanto o zumbi continua atrás dela sem sinal de cansaço. Depois de horas caminhando, ela consegue despistar o zumbi, mas está quase sem água e exausta pelo calor. Então, no meio do deserto, a jovem encontra uma casa abandonada e entra para investigar. Para seu azar, os armários estão vazios e não há água na torneira, mas em um dos cômodos há um colchão velho no chão e ela aproveita para descansar. Então, seu descanso logo chega ao fim quando passos são ouvidos. Como temia, são os passos daquele mesmo zumbi. A garota foge em direção ao banheiro e se esconde atrás da cortina do chuveiro sem fazer qualquer barulho, mas o zumbi sente seu cheiro e vai até ela. Como se a situação já não fosse tensa o suficiente, um escorpião aparece na banheira e começa a rastejar por todo seu corpo. Incapaz de fazer qualquer barulho, ela tenta permanecer calma até que o zumbi finalmente saia do banheiro. Isso dá a Molly a chance de remover o escorpião e esmagá-lo. Depois disso, a jovem consegue escapar da casa abandonada discretamente e tenta ligar para Jimmy novamente, porém seu celular ainda está fora de alcance. Ao mesmo tempo em que sua última garrafa de água está prestes a acabar, o deserto continua à distância, sem sinal de uma cidade ou vila nas proximidades. A garota fica desesperada quando tudo fica ainda pior quando o zumbi aparece no horizonte, ainda em busca de carne humana. Molly percebe que não há como escapar da criatura, então ela reúne suas últimas forças e se prepara para enfrentá-lo.
Ela pega pedras no chão e as lança no zumbi, porém isso não é suficiente para detê-lo. A única alternativa é usar toda a sua força para acertá-lo na cabeça, mas lembrando-se do que aconteceu com Nick, Molly muda de ideia e foge novamente. A perseguição continua enquanto a jovem já não aguenta mais, ela começa a insultar o zumbi da pior maneira possível. Ao mesmo tempo ela percebe que sua falta de inteligência lhe dá uma vantagem porque ele não consegue escalar lugares altos. Com isso em mente, Molly sobe até uma caverna no topo de uma colina e descansa por mais algumas horas. O dia amanhece, essa árdua jornada parece estar trazendo resultados finalmente, quando Molly vê no horizonte que a estrada está cada vez mais próxima, porém sua alegria dura pouco quando vê que uma enorme tempestade de areia está se aproximando. Molly é forçada a recuar, mas logo é atingida pela nuvem de areia que se espalha por toda parte, prejudicando sua visão. Por conta disso, Molly não percebe quando o zumbi se aproxima novamente, tentando atacá-la mais uma vez. Apesar disso, ela consegue se livrar do zumbi, mas a força da tempestade a derruba no chão, deixando-a inconsciente. Horas depois, a enorme nuvem de poeira se dissipa, deixando apenas Molly, que ainda está viva. Ela se levanta e, para sua surpresa, vê um caminhão passando pela estrada. Grita tão alto quanto pode para pedir ajuda. O veículo para e dele saem dois amigos, Ted e Jason, que imediatamente oferecem água à jovem mulher. Eles então levam ela de volta ao carro, onde Molly conta que está indo para o aeroporto, mas perdeu sua mochila por causa da tempestade de areia. Os dois amigos vão procurar pela mochila enquanto Molly pode finalmente descansar de verdade pela primeira vez desde que encontrou o zumbi. Ela também aproveita para recarregar a bateria do celular, mas quando olha no espelho retrovisor do carro, vê uma foto de um pai e seus filhos mortos. Ela então começa a suspeitar dos dois caras, já que um deles estava usando o mesmo boné que o jovem na foto. Ao investigar mais profundamente, Molly também encontra um uniforme de prisioneiro sob uma jaqueta, revelando que os dois são criminosos fugitivos. Pouco depois, os dois voltam com a mochila perguntando à garota onde fica o aeroporto. Porém, Molly não revela a localização, apenas agradece pela ajuda, dizendo que continuará sozinha. No entanto, os dois criminosos logo revelam sua verdadeira natureza, enquanto Ted puxa para fora do carro, mostrando-lhe uma faca e dizendo que se ela não revelar onde fica o aeroporto, ele irá eliminá-la, assim como fez com o dono do carro e seu filho. Sem outra escolha, Molly revela a localização, mas isso não é suficiente para os criminosos. Eles levam a garota para trás do veículo, tentando atacá-la ainda mais. Em meio à desesperadora situação, aparece uma ajuda improvável. O zumbi que vinha perseguindo Molly pelo deserto surge sob a areia, caminhando em direção ao carro. Jason, que estava observando seu parceiro atacar a garota, vê o zumbi se aproximar de Ted, mas não há tempo para avisá-lo, antes que a criatura morda o pescoço do homem, derrubando-o no chão, onde começa a devorar seu rosto impiedosamente. Molly, ainda chocada com toda a situação, consegue recuperar-se, enquanto Jason entra novamente no carro e arranca fora dali. Essa experiência traumática lhe recorda momentos de seu passado quando estava ao lado de um menino jovem que parece ser seu filho. Ainda assim, ela não tem tempo a perder, pois um zumbi logo acabará sua refeição e irá atrás dela novamente. Felizmente, deixaram cair uma caixa do corpo contendo mais algumas garrafas de água e uma balsa salva-vidas. Molly rapidamente infla a balsa d'água para colocar as garrafas d'água dentro dela enquanto segue em direção à estrada. Não demora muito até que o zumbi volte atrás dela novamente, mas a jovem encontra um lugar com vários pneus velhos, tendo uma ideia para colocar o seu indesejado companheiro à prova. Ela coloca um dos pneus amarrados à balsa ao redor do pescoço do zumbi para que ele possa levar seus suprimentos onde quer que vá. O plano funciona e os dois seguem pelo deserto. Enquanto Molly aproveita para desabafar sobre tudo que aconteceu também sobre seu passado, anos atrás deu à luz a um menino chamado Chase, mas devido ao seu estilo de vida livre, preferiu dar seu filho à irmã mais velha, Ellie, pois sabia que não seria uma verdadeira mãe para ele. Durante essa conversa, os dois encontram uma enorme rocha. Molly decide amarrar cordas ao pneu, deixando assim o zumbi abandonado no deserto. Porém, assim que faz isso, a criatura tenta segui-la, custe o que custar, despertando nela um sentimento de culpa por pensar em abandoná-lo. Em meio à crise de consciência, Molly confronta o zumbi, prometendo deixá-lo ir, caso aprenda como se comportar. Então ela remove as cordas do pneu, liberando-o imediatamente, enquanto ele avança na direção dela. Porém, ela mostra bastante autoridade, dizendo-lhe para parar. Incrivelmente, o zumbi obedece. Ao anoitecer, revela mais detalhes sobre seu passado ao novo amigo.
Ela costumava brincar de telefone sem fio com duas latas amarradas por um barbante. Entretanto, desde que se separou dele, Molly carrega consigo uma das latas, sendo essa última memória sobre Chase. Depois de contar tudo isso, a jovem mulher descansa pelo resto da noite. Depois de Molly contar tudo isso, ela descansa pelo resto da noite. Na manhã seguinte, ela e o zumbi conseguem chegar à estrada exatamente quando vários veículos militares passam por ali. Temendo serem eliminados, eles se escondem do outro lado da estrada. Aparentemente, nenhum dos motoristas parece ter visto os dois. No entanto, um dos veículos para no meio da estrada, começando a investigar as redondezas. Então a garota ordena seu amigo a manter-se em silêncio enquanto vai conversar com os militares para evitar com que eles descubram o zumbi. Molly diz aos soldados que está indo encontrar o seu marido. Eles ficam meio desconfiados, mas deixam ela seguir o caminho. Logo depois disso, o zumbi acaba desobedecendo Molly e aparece na frente dos soldados. Eles apontam suas armas em direção ao zumbi. A jovem mulher coloca-se na frente dele, pedindo aos soldados para não atirarem. Vendo essa cena bizarra, eles acreditam ser aquele mesmo marido mencionado por Molly, decidindo liberar a passagem aos dois. Mas antes disso, um deles acaba disparando na perna do zumbi. Horrorizada, Molly tenta ajudar seu amigo a levantá-lo, mas acaba sendo mordida. Sabendo bem qual o significado disso, ela corre até sua mochila. No entanto, logo percebe que a infecção já está se espalhando por todo seu dedo, indicando-lhe que também se tornará um zumbi em breve. Num ato desesperado, ela coloca sua mão aberta sobre o chão, pegando uma das pedras, começa a bater contra o dedo infectado até conseguir removê-lo. Apesar da dor e sofrimento, essa jovem mulher salvou-se da infecção. Depois pega a fita adesiva da mochila, fazendo curativo improvisado na mão e retorna à estrada, ainda furiosa com um zumbi por tê-la mordido, mas mesmo assim triste ao vê-lo caído ferido no chão devido ao tiro na perna que ele levou. Ele já não consegue andar direito, então ela é forçada a colocá-lo na balsa, puxando pela estrada. Minutos depois, finalmente avista o aeroporto no horizonte. Porém, o amigo zumbi já não tem forças. Ela tenta incentivá-lo a levantar, mas ele parece não conseguir. Molly inspeciona o bolso e encontra uma carteira contendo documentos de identidade que indica quem era aquele zumbi. O nome dele era Daryl. Ela também encontra uma foto dele com uma jovem mulher, possivelmente sua parceira. Percebendo que Daryl também foi vítima das circunstâncias, decide dar a ele um último ato de misericórdia. Então, ela pega uma pedra e, conforme se aproxima, agradece por tudo que ele fez durante o percurso. Finalmente, a jovem mulher atinge-o com a rocha, pondo fim ao sofrimento de seu amigo zumbi de uma vez por todas. Horas depois, ela retorna a Las Vegas, encontrando o bairro onde Ellie vive. Embora o lugar esteja vazio, rapidamente se arma com uma pá e dirige-se à casa da irmã, procurando Chase. Dentro da casa, vê tudo revirado e, ao investigar a cozinha, encontra o corpo sem vida do marido de Ellie caído ao chão. Continua explorando o local e vê uma mensagem da irmã escrita em sangue na porta de vidro, dizendo que foi mordida e precisaria pôr fim a tudo isso. Do outro lado da porta, vê o corpo de Ellie incendiado para evitar se transformar em zumbi e atacar Chase. Agora corre para encontrar seu filho devastada pela perda da irmã, porém não há sinal do menino em seu quarto. Desesperada, acredita que seu filho não sobreviveu e chora ao ver a lata do telefone sem fio que o garoto guardou todos esses anos. Subitamente ela ouve passos e, segurando a pá, sai do quarto para ver quem se aproxima. Em vez de um zumbi, encontra a barraca de brinquedos de Chase, com o menino escondido lá dentro. Aliviada ao ver que seu filho está seguro, abraça-o, prometendo nunca mais deixá-lo novamente. Os dois se preparam para fugir da cidade. Assim que descem as escadas, uma horda de zumbis aparece tentando arrombar a porta. Apesar disso, Molly permanece firme e diz ao filho para ficar atrás dela, pois o protegerá custe o que custar. Finalmente, as criaturas conseguem entrar pela porta, caminhando em direção ao menino. A mãe prontamente ataca um dos zumbis com sua pá. Se conseguirão sobreviver ao apocalipse zumbi, permanece um mistério. O que achou desse filme? Deixe nos comentários abaixo. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se para mais resumos de filmes. Até a próxima.